Não se esqueça de usar a sua máscara. Vou tirar agora porque não é necessário nesse momento. Eu quero agradecer aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista que me convidam mais uma vez para estar aqui com vocês. Quero agradecer a Tiago, que está por trás da câmera, me filmando e agitando o meu visual, para que esse vídeo seja agradável diante de Deus e diante de você também. É um privilégio para mim estar aqui com vocês e eu quero compartilhar desta feita a palavra de Deus que está registrada na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 9. Eu vou ler a versão que eu tenho aqui em mãos e você pode acompanhar na sua Bíblia. João 5, 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Até aí, a história continua, mas nós vamos ficar somente com esta primeira parte da história. Há alguns elementos que eu quero conversar com você logo de antemão. Primeiro, é que Jesus foi ali a Jerusalém para participar da festa dos judeus, como bom judeu que ele era. Aliás, a Bíblia faz questão de registrar o cuidado de Jesus para com a tradição, para com a religião, para com os mais idosos, para com os cuidados da casa de Deus, que ele chamava de casa do meu pai, por ser ele o filho de Deus. Lucas vai dizer que desde pequeno ele estava envolvido com a casa do pai dele, com a casa de Deus. Isso é muito positivo. Em segundo lugar, o texto nos revela que existia ali, naquele local, perto de uma porta muito famosa, um tanque, obviamente com água, chamado de Betesda, com 5 pavilhões, um tanque dividido em 5 piscinas, mais ou menos assim a imagem que nós podemos criar. E neste tanque, nestas piscinas do tanque, nas 5 locais, havia, segundo João, havia uma multidão de pessoas enfermas. João as qualifica de cegas, pessoas cegas, coxas e paralíticas. Agora, o que temos no verso 4, e eu não sei como está na sua Bíblia, mas a minha Bíblia está entre colchete, é um adendo, é uma parte, é uma perícope que não se encontra nos melhores originais grego. Esse verso 4, aliás, eu não sei se a edição da sua Bíblia é bastante honesta para colocar um sinal dizendo que não está nos melhores originais grego. Esse versículo 4 fala, então, de uma ideia, podemos até dizer, de uma lenda, em que os judeus acreditavam de que, de certo em certo tempo, descia um anjo, e aquele anjo movia a água, e aquele doente que estivesse ali, perto daquelas piscinas, que entrasse no tanque e se molhasse e mergulhasse, nesse momento estaria curado de qualquer doença que tivesse. Ora, imagine só
que esta ideia atraiu multidões. Até hoje em dia, se alguém dissesse, olha, se você der um mergulho 3 vezes no Rio Madeira, ali perto da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ali perto da Estação Central, eu não aconselho não, tá? Mas se alguém dissesse, pode ir que vai ficar curado, certamente muitas pessoas iriam até lá. Por que eu estou dizendo que esse verso 4 não está dos melhores originais grego e realmente não faz muito sentido para o contexto da história? Porque o próprio Jesus sequer levou em consideração isto. Vamos ver? No verso 5, João diz que ali, naquele local, no meio de tantos outros enfermos, havia um homem que estava doente fazia 38 anos. 38 anos. É muito tempo. 38 anos dá para a pessoa nascer, dá para a pessoa estudar, dá para a pessoa concluir os seus estudos, médio, fundamental e médio, e até dá para concluir também a graduação, dá para concluir também uma pós-graduação, dá com 38 anos até, se a pessoa for muito estudiosa e não parar, para concluir até um doutorado. Quem sabe até casar. Eu, pelo menos, casei com 30 anos de idade. Dá até para ter um netinho de 8 anos de idade, se você só teve o filho depois do casamento. É muito tempo, percebe? 38 anos é muito tempo. Este homem estava ali deitado há 38 anos. Consegue imaginar isso? Uma vida estacionada, uma vida parada, uma vida imóvel, uma vida destinada a não se mover ali, sem ir para outro lugar, esperando o milagre. Alguém disse certa vez que se você fizer a mesma coisa o tempo todo, esperando um resultado diferente, você é louco. De fato, pense nisso. Não tem como vir um resultado diferente se você proceder da mesma forma. Aquele homem estava ali há 38 anos deitado, o verso 5 vai dizer isso, e o verso 6 vai complementar, dizendo que Jesus viu aquele homem. O nosso Jesus é maravilhoso. Numa multidão, ele vê alguém. Numa multidão, ele percebe uma pessoa. Na multidão, ele me salvou lá em Recife, quando eu ainda era uma criança. Na multidão, ele foi até você e já o salvou também, meu amado irmão, minha amada irmã. Na multidão, ele continua agindo na vida individual de cada pessoa. Jesus não trabalha com multidões. É difícil dizer isso para certos pastores. É difícil dizer isso para certos religiosos, que até ultimamente têm se envolvido em tantos escândalos financeiros, justamente por causa das multidões. Naquela multidão de enfermos, Jesus vê este homem. Esse detalhe é muito importante. Jesus vê este homem. Na multidão hoje, que passa por problemas com esse isolamento social, que passa por problemas por causa da pandemia, na multidão, Deus está vendo a mim enquanto pessoa e a você individualmente. Louvado seja Deus por isso. Jesus viu aquele homem deitado e, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Bom, talvez você diga assim: olha, eu acho que Jesus não devia ter feito essa pergunta. É a mesma coisa de você ir a um hospital agora, hospital de base, e outro hospital aqui de Porto Velho, chegar lá e perguntar aos leitos: quem quer ser curado? Isso não é pergunta que se faça. Você pode até estar dizendo. Porém, foi Jesus que fez essa pergunta. E ela merece um pouco de cuidado ao ser analisada. Isso porque a Bíblia revela que Jesus Cristo conhece o nosso coração. Jesus Cristo sabe do que se passa na minha mente e na sua mente. Diferentemente das pessoas ao redor,
que só veem aquilo que nós deixamos que elas vejam, que só veem a nossa maquiagem, que só veem as nossas roupas, que só veem a nossa aparência. Diferentemente disto, Deus, Jesus Cristo, nos vê por dentro, nos vê o nosso íntimo, sabe do que pensamos, do que sentimos, sabe do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, conhece a nossa história. É o único que conhece toda a nossa história, a que já está escrita e que ainda vai ser escrita até o último dia de nossa vida aqui na terra. Jesus conhece a minha história e a sua história. Só Ele. Só Ele. Então ele pergunta àquele homem o que parece ser óbvio, porém, com a resposta daquele enfermo, nós vamos ver que não era tão óbvio assim. Se fosse você que estivesse ali deitado, o que você responderia a Jesus? Se fosse eu que estivesse ali deitado, o que eu responderia a Jesus diante dessa pergunta? Você quer ser curado? Isso me fez lembrar até, quando eu estava pensando na mensagem, me preparando para a mensagem, me fez lembrar até aquela classe, a classe de crianças, quando o professor diz assim, quem quer ir para o recreio mais cedo? Todo mundo levanta a mão, a criançada levanta a mão. Quem quer comer o doce? Aí todo mundo levanta a mão. Quem quer um sorvete? Claro. Quem quer ser curado? Todo mundo levanta a mão. Eu quero ser curado, você quer ser curado? Quem não quer ser curado? A resposta mais imediata, a resposta mais esperada daquele homem para Jesus era, sim, Senhor, eu quero ser curado. Sim, Senhor, cura-me. Eu estou aqui diante de ti, cura-me. É a minha necessidade, cura-me. Mas será que foi assim que aquele homem respondeu? João vai dizer que aquele homem disse o seguinte, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O ser humano, nós seres humanos, como nós temos nossos planos, como a nossa mente é controlada por aquilo que nós dizemos que é o melhor para nós mesmos. Como nós estabelecemos metas e objetivos. Como nós chegamos a pautar a nossa vida. Como nós determinamos o que fazer, o que não fazer, com quem não fazer, aonde ir, aonde não ir, o que comprar, o que não comprar, o que comer, o que não comer, o exercício, o uso da máscara. Meu querido, continue usando a máscara. A máscara, continue. Estamos em pandemia. Estamos sim. Não vai passar nem tão cedo. Pelo menos em respeito a você, em respeito à sua família, em respeito aos outros. Não dê ouvido a determinadas autoridades. Então, nós seres humanos, nós temos 1000 planos. E esse homem que queria ser curado, porque é óbvio que ele queria ser curado, estava ali há 38 anos fazendo o plano dele. Eu vou ficar aqui bem quietinho, eu vou ficar aqui deitado, porque eu não posso me mover, e vou esperar que alguma pessoa, por piedade, me pegue, me jogue dentro do tanque no momento em que o anjo descer e agitar a água. 38 anos esperando esse anjo. 38 anos esperando que alguém tivesse piedade dele. Como eu disse antes, uma vida estacionada. Só que estacionada no lugar errado. Não era para esse homem responder assim a Jesus Cristo. Era para ele dizer, Senhor, cura-me. Porque quando eu digo isso, quando você diz isso, meu querido e minha querida, nós estamos reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, nós estamos reconhecendo o poder de Jesus Cristo, nós estamos reconhecendo que Jesus é infinitamente maior do que qualquer plano meu, do que qualquer plano seu, do que qualquer anjo que exista ou não exista, do que qualquer água milagrosa. Nós estamos diante do Senhor da vida. Era para aquele homem ter reconhecido isso e não mostrado o plano.
o plano de se alguém pegar e jogar dentro do tanque. Para com isso. Então, verso 8. Diante dessa resposta, Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Não sei se você conhece aquela expressão, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Pois é. Parece que a resposta que o homem deu a Jesus, entrou por um ouvido de Jesus, saiu pelo outro ouvido. É como se Jesus estivesse dizendo para aquele homem: para com isso, deixa disso, não é por aí, não é esse o raciocínio, não é aí que está a tua fé, não é aí que deve estar a tua fé. Não é por meio teu, não é por causa de alguém que vai te ajudar, não é por causa da piedade de outra pessoa, não é por causa da água, se é benta, se é sagrada, se não é por causa da tradição, não é por causa da multidão que aqui está, que acredita nisso, não é por causa de um suposto anjo que vai descer, que você vai ser curado, não. Você vai ser curado porque eu quero. Estava no pensamento de Jesus. E assim ele disse para mim e para você. Levanta-te. Um verbo imperativo. Levanta-te. Fique em pé. 38 anos deitado, está na hora de ficar em pé. 38 anos fazendo seus planos, envolvido com seus planos, fazendo a mesma coisa, querendo a mesma coisa, está na hora de ficar em pé. 38 anos nesse tanque cheio de gente, de doença, de tudo, está na hora de ficar em pé. Levante-se. Meu querido, minha querida, nós somos os mamíferos que temos o privilégio de nos locomover com os membros inferiores, deixando os membros superiores livres para o trabalho, para o abraço, para o amor, para a edificação, para a construção do mundo. Os outros mamíferos usam os 4 membros, os 2 superiores e os 2 inferiores, e alguns ainda usam o rabo grande para se equilibrar. Nós temos esse privilégio, nós ficamos erguidos, em pé. Quando eu estava estudando para essa mensagem, eu lembrei da vez que vi o meu filho mais velho em pé, andando pela primeira vez. Lá em Recife. Ele andava, estava naquela fase de andar segurando nos móveis. Segurava na poltrona, segurava no sofá, segurava na outra cadeira, segurava na grade do terraço. Até que um dia, ele olhou para trás, eu estava atrás dele, sentado na cadeira, ele olhou para trás, sorriu e deu os primeiros passos em pé, equilibrado. Olha só. Equilibrado. Que privilégio do ser humano equilibrar-se nos seus membros inferiores. Que privilégio poder ficar em pé e poder ter as mãos livres, como eu disse, para construir a própria vida, a vida da família, a vida da sociedade, a vida do mundo. Ter as mãos livres para defender esse mundo, para defender as pessoas, para defender o próximo, para defender o meio ambiente e não para destruir o meio ambiente, como muita gente, inclusive autoridades, estão querendo na atualidade. Levanta-te. O ser humano precisa estar em pé diante de si mesmo, não por causa do orgulho, mas por ser ele, por ser o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher precisam estar em pé diante de si mesmo, com dignidade, trabalhando, estudando, amando, construindo a própria vida, construindo a vida da família, construindo a vida da sociedade, construindo o nosso amado Brasil, construindo este planeta tão belo e único,
o único lugar que temos para morar. E ainda tem gente querendo acabar com ele. Levante-se, fique em pé. Já chega de estar há 38 anos deitado. Já chega desse seu planejamento que não deu em nada e não vai dar em nada. Já chega de fazer a mesma coisa, querendo um resultado diferente. Eu te ordeno agora, levanta-te. Essa foi a palavra de Jesus para aquele homem naquele momento. Mas Jesus prosseguiu e disse: levanta-te e toma o teu leito. Ah, pastor Moisés, e aí? O que significa isso? Olha, pode ter muito significado. Inclusive, talvez Jesus estivesse dizendo para aquele homem que já estava na hora dele carregar as suas coisas. Eu conheço muita gente que por onde passa deixa rastros, deixa entulhos, deixa lixos na vida dos outros, na vida das igrejas, na vida da sociedade. Que coisa triste. Pessoas que, ora, estão nos mais altos escalões do governo e no dia seguinte estão presas detrás de grades como criminosas. Jesus disse para aquele homem: tome o seu leito, pegue as suas coisas. Para onde você for, leve as suas coisas, desocupe este lugar, limpe o lugar onde você estava, não deixe rastro, não deixe marcas, não é preciso haver as suas marcas aqui mais, porque agora você está andando, agora você está em pé, agora você vai ter uma nova vida pela frente. Não mais aquele homem 38 anos deitado, mas agora um homem que está em pé e pega o leito e sai. O leito poderia ser duas madeiras com uma lona no meio, presa, fácil de carregar. Não interessa aqui como era esse leito, interessa sim que aquele homem recebeu de Jesus a ordem de tomar o próprio leito. Em pé, levante-se, carregue a sua vida com você. Seja responsável pelas suas coisas. De lá da janela do condomínio, vez por outra, logo cedo pela manhã, antes de sair para o trabalho, eu olho e vejo uma bicicleta jogada no gramado, uma bola, uma camiseta, de crianças lá do condomínio que passaram a tarde inteira brincando e foram para casa dormir e deixaram os seus brinquedos ali no gramado. Talvez os pais nem se importem, porque quem tem responsabilidade com os filhos diz: filho, terminou de brincar, vá guardar os brinquedos. O pátio é coletivo, não é só o seu não. Não é para você deixar a sua bicicleta onde quer, a sua bola onde quer, o seu par de chinelos onde quer. Não. Desde pequeno, as crianças precisam ser ensinadas a guardarem as suas coisas. Jesus disse para aquele homem: levante-se e tome o seu leito, administre a sua vida, administre as suas coisas e ande. O privilégio de estar erguido, o privilégio de ter duas pernas, o privilégio de ter equilíbrio, o privilégio de administrar a própria vida e as próprias coisas, nos deve impulsionar a andar. E andar aqui pode significar não somente um passo atrás do outro, um passo após o outro, mas andar no sentido de viver plenamente. Não mais deitado há 38 anos, mas agora em pé, andando. Não mais necessitando que alguém leve para um lado e para o outro, que alguém segure na mão, que alguém passe a mãozinha pela cabeça, que alguém diga: não, é assim mesmo, você sofreu muito na infância, você sofreu muito na adolescência, você não teve nenhuma oportunidade, ninguém nunca lhe deu uma chance, e olha só, você é tão coitadinho, é tão coitadinha. Não, levante-se, tome o seu leito e ande. No verso 9,
João diz: imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Exatamente do jeito que Jesus previu e ordenou. Ali estava aquele homem em pé, curado, com o leito debaixo do braço, andando para a casa. Imagine a cena, ele chegando em casa mais cedo, e a família dele dizendo: o que foi que aconteceu que você está andando? Você nunca chegou andando em casa, sempre alguém traz você. Imagine ele dizendo: olha, amanhã eu vou procurar um emprego, amanhã eu vou estudar porque eu vou fazer tal concurso, eu vou me preparar, eu vou aproveitar as oportunidades que estão diante de mim, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou crescer na minha vida porque eu estou em pé, eu sou responsável pelas minhas coisas e eu preciso me movimentar, eu preciso andar, eu preciso viver plenamente. E é esta vida plena que Jesus ofereceu para aquele homem que vivia parado, deitado, há 38 anos. Você pode dizer assim: ah, pastor Moisés, eu até gostei dessas suas palavras, mas a minha vida é tão difícil. Eu tenho tantos problemas, o senhor nem conhece, o senhor sabe da minha luta diária, nem sabe das minhas dificuldades, o senhor nem sabe quantos planos eu já fiz e não deram certo, o senhor nem conhece as minhas limitações. Realmente, nada disso eu sei. Porém, tudo isso Jesus sabe. E ele diz para mim e para você: diante de nossas limitações, diante de nossos medos, diante de nossos fracassos, diante dos nossos planos, apenas levante-se, tome o seu leito e ande. Vamos nos erguer diante de Jesus. Esta é a minha oração para mim mesmo e para você, meu amado e minha amada. E que o nosso bom Deus nos abençoe mais e mais. Agora vou voltar a usar a máscara. Muito obrigado pela sua atenção.